Graça e paz, igreja. Amém. Vamos estar aqui hoje para celebrar o Senhor. O Senhor tem feito nossas vidas. Esse congresso maravilhoso, onde somos edificados através da palavra, através daquilo que o Senhor nos designou para fazer, enquanto homens e mulheres de Deus, que devemos cumprir esse chamado do ID de Jesus, de fazer aquilo que realmente Ele nos enviou a fazer. Amém, queridos? Sejam bem-vindos à nossa cidade, São Batista, todos que estão aí, que estão em Santa Catarina. É um prazer enorme receber cada um de vocês, cada um dos irmãos. Conte conosco, quando precisar, estamos dispostos aqui para servir, no nome de Jesus. Amém? Amém. Quero trazer uma palavra bem breve. O Senhor, em Efésios 4, 11, Ele nos fala, dizendo assim, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém, queridos? Eu caminho na Igreja Batista desde a minha conversão, fazem 19 anos esse ano, estamos caminhando, com o serviço do Senhor, e dentro da visão celular também por 2012. Então, a gente, durante todo esse tempo, a gente sempre olha para os nossos líderes como um modelo, de homem de Deus, como um modelo de mulheres de Deus. E esse é o mínimo esperado para cada um de nós, que somos líderes para servir aos irmãos e servir a outros líderes. Nesse tempo, no meu caminho, poucas pessoas, no meu relacionamento, no meu conhecimento, onde posso dizer que Deus, o Senhor, deu a graça, deu com misericórdia em entregar 5 ministérios, e essa pessoa tem a habilidade e tem a graça de Deus sobre ele para poder viver esses 5 ministérios e ajudar, fazer com que a igreja não se fortaleça. O Senhor realmente. Então, queridos, apóstolo Pedro é o nosso mentor, e implantou a visão do Brasil. Amém? Ele que implantou a visão central religiosa aqui no Brasil. E ele é uma dessas pessoas que a gente vê claramente no seu movimento, no seu agir, no seu fazer, os 5 ministérios. Então, esse homem tem muito a nos ensinar, tem muito a nos direcionar, como tem feito até hoje. Nós somos gratos por toda a instrução, por todo o ensino, por tudo aquilo que a gente tem recebido. Acredito que precisamos receber mais, precisamos buscar mais, para realmente entender todo o processo, tudo aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. E tudo aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Então, para mim é uma honra, nesse momento, poder apresentar o Senhor como próximo ministrante aqui na Igreja Canarim. Eu tenho certeza que toda a Igreja Batista da Esperança e o nós estão ansiosos por esse momento, de receber o Senhor na nossa casa, porque aqui é a nossa casa. Aqui nós começamos há 19 anos atrás, colocar os tijolinhos, junto com o apóstolo Luiz. Então, realmente, eu falo em nome da equipe de Deus de São João e toda a igreja, que para nós é uma honra muito grande. Receber alguém que o Senhor Deus escolheu para, junto da nação, junto de todo o mundo, implantar o reino dele acerca do ano 12. E é uma estratégia, uma ferramenta que nós temos visto que dá resultado e nós estamos sendo alcançados por ela. Eu fui alcançado por uma célula há 19 anos atrás, na casa do meu filho. Eu lembro até a data. A data foi dia 11 de setembro de 2006. Então, Deus fez grandes coisas na minha vida através dessa ferramenta, através de um ambiente do lar, onde havia segurança, confiança, e aquilo que eu estava recebendo também trouxe uma conversão, e eu fui o primeiro na minha casa, ganhei toda a minha família. Esposa, ganhei meu pai, ganhei minha mãe, meus irmãos, hoje meu cunhado, minha irmã está aqui, o filho está aqui. Deus seja louvado. E Deus possa dar cada vez mais e hoje não seja diferente, como sempre tem feito. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
É bom estar aqui, é bom estar com você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, que bom que você veio. Aí, dê um abraço, que bom que você está aqui. Quantos veio, pastor? Agora que ela quer Vamos estar aqui, meu filho. Bem-vindo, meu amor. Vamos dar uma aplauso a Jesus. Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, todos os meus dias. Obrigado a toda a equipe de hoje. Obrigado, Oliveira, que está aqui nos recebendo para essa aberta, prestando este lugar, semeando esse lugar, para você ouvir um pouco sobre a visão celular do modelo dos dois. Uma pergunta básica aqui é: quem aqui já fez um encontro com Deus? Quem ainda não fez o encontro com Deus? Ok. Novinhos, recém-chegados. Para quem fez o encontro com Deus, como é o encontro? Bem respondido. Parabéns. Dá uma aplauso ao Senhor. Bem respondido. Quem que já fez um reencontro? Quem ainda não fez o reencontro? Se você já fez a escola de líderes, você tem que fazer. Né? Quem já fez um reencontro, como é o reencontro? Isso é bom a gente saber que a visão está correndo. A visão celular, ela tem uma estratégia chamada escada de sucesso. Quer ganhar? Consolidar, circular e enviar. A visão tem um método para poder levar as pessoas ao conhecimento da palavra. Para encontro, pós-encontro, escola de líderes, reencontro. Essa fase, esse título aqui, fecha o ciclo da vida do líder e habilita esse líder a responder a visão de forma categórica, de forma muito precisa, porque você vai estar aprendendo todos os passos da visão ali, pelo menos em 1 ano e 3 meses, que geralmente é um prazo de um novo convertido até ele fazer um reencontro que leva, embora alguns são mais velozes, levam pelo menos 1 ano, outros 10 meses. 1 mês, depois faz o encontro, depois faz a escola de líder, depois faz
todo o processo e quando termina em 10 meses conseguir um ano. O ideal para o líder ser formado assim, ele receber todo o conteúdo, o ideal seria 3 anos. É o ideal. Porque em 3 anos ele faz as coisas impressas, ele faz as coisas processadas e ele sai um líder muito mais seguro. Porque algumas pessoas que nasceram de novo, elas precisam ainda ser intoxicadas, elas precisam tirar o velho nome das costas dela. Então, às vezes, em um ano, alguns hábitos ainda não saíram. Né? E esse hábito pode persistir ainda na vida dessas pessoas, até que caia a ficha de que de fato ele é Jesus. Tem um nome muito tremendo, que recebeu Jesus há um mês e meio atrás. E ontem me ligou dizendo, pastor, eu estou feliz, porque essa semana eu vou para a Quaresma e vou fazer lá todas as minhas penitências. E eu sei que eu estou num momento muito lindo, estou rezando demais, graças a Deus. Eu estou rezando como eu nunca rezei. E eu deixei ele falar. E ninguém responde. Mas por que ele me ligou? Ele me ligou porque o líder, você está numa mesa, ouvindo umas músicas que não eram assim meio gospel, sabe? Era assim, tipo, ali, não sei. Então, ele estava lá sentado conversando com a turma, falando da mudança dele. E esse rapaz viu, esse rapaz passou e ele falou assim, e caminhar, o cara veio. Aí ele disse, tudo bem? Aí eu, rapaz, você vai lá na minha clínica para você não chega na clínica. Ele falou, você ouvindo essas músicas? Eu não vou lá nunca. Aí Satanás usou o líder. Quase que o cara não vai mais. Dizendo, o que tem com essa música? Olha, tem gente que dança alegre na Itaú. Cadê um mês? Não que eu tenho serviço intoxicado. Mas ele está numa fome de Jesus, assim, uma coisa tão linda, que a gente tem que dizer para ele assim, olha, vamos sentar e vamos conversar, porque tem que fazer tudo de vez. Ele me disse a semana passada, como eu faço para sair de cena, eu vou querer adorar lá em casa. Nós vamos abrir uma cela na sua casa, vamos enviar um líder, graças a Deus, que bom, que Nossa Senhora nos ajude. Então, talvez Nossa Senhora seja a líder de cela na casa dele, né? Mas é para a gente ver que as pessoas levam um tempo para elas aprenderem o básico. Aí tinha um discípulo, o nome dele era Cruz. Esse discípulo, gente boa demais. O nome desse tem que ser de Jesus, não é, irmão? Quem anda com esse discípulo já leva a cruz atrás dele. O nome dele é Cruz. Ele anda com o que é credo, cruz credo. Então, esse rapaz, ele foi lá no meu gabinete. Né? Ele falou assim, Suedeiro, eu pedi esse gabinete porque eu estou com medo da igreja. Se meu coração dói. Por quê? Porque eu olho para a igreja e não tenho nenhum santo na igreja. Mas eu tenho uma santa, Senhora de Fátima, que foi a minha bisavó que trouxe de Portugal. Ela tem 1,10 m, é linda, toda grossa. E não quero dar para o senhor de presente. Eu falei, nossa, não vim falar comigo. Aí eu quero que o senhor bote, já sei onde o senhor vai botar. Eu falei, na frente, todo mundo vai entrar. Aí vai ser dele. A gente veio aqui, Nossa Senhora de Fátima aqui, vai ser maravilhoso. Eu falei, pode fazer. Ele trouxe, né, Nossa Senhora de Fátima. E eu botei lá no gabinete. Aí tinha um marcado assim, o marquinho era direitinho, para mim era não certo aqui. Porque vai dar pior. E não abre essa porta, porque vai dar problema.
problema. Alguém vai me ver aqui, vai pensar que eu estou fazendo um ritual aqui. Então, por favor, né? Fiz voto de Nossa Senhora Aparecida, então eu tenho maior respeito, porque é porque eu ia por essa promoção. Eu nunca rezei ali achando que ela ia aparecer na minha frente dos problemas. É porque é uma cultura do reino do então a gente tem que respeitar isso. Então ele deixou lá, comigo, muito chateado comigo. Só não botou a santa aí. Ele está fazendo um processo. Calma. Aí ele foi para botar com eles. Não vou botar. Ele voltou a incomodar e falou: cadê a santa? Disse: a santa cadê o senhor? Eu falei: para quê? Eu tenho mais sobre esse problema. Porque minha mãe rezou 40 anos. Os pés dessa santa, ela nunca respondeu a oração. Hoje ela vai se ver comigo hoje. E calma, vai devagar com a santa. Ela é de louça. Ele estava no auge da confusão do cara que chutou a santa. Quem lembra dessa história? Eu ia ser o próximo. Aí eu disse: olha, leva de volta e tu devolve os teus ancestrais. Eu não quero ter confusão com a santa. Então você não. Você quer ir? Agora você já sabe. Eu estou morrendo de vergonha, como é que eu dei isso para o senhor? Agora o problema é teu. Ele levou, sabe o que era ele fez fora? Quem é que sabe? Não sei, também não quero, não sei. Isso é muito curioso, você quer saber. Vai botar no YouTube, vai botar lá no Instagram, e vai botar no Instagram, e renova muito avançada. Não vai enganar ninguém. Né? Então, hoje a gente tem que ter sabedoria, porque a gente tem que respeitar as pessoas, as crenças que elas vêm. Quando elas vêm para a igreja, elas vêm trazendo isso. Um cara chamado J.C.K., também foi músico com Wagner. Gente boa, ele era advogado do cartel de Medellín, do Pablo Escobar. Ele defendia só os traficantes de cocaína. E ele se converteu, mas se converteu assim de uma forma árabe. Árabe de Salam Aleikum. Ele falava com a gente, ele está brigando com quem? E ele foi um cara assim, até meio afastalhado, tipo assim, muito dócil, muito amoroso. Ele tinha 15 mulheres. Então, a meta dele era 24. Porque 23, porque o muçulmano vai ter 23 mulheres no paraíso. Por isso que eles explodem. Né? Quando eles levam até 23 mulheres. Explodem. E aí, não para isso. Porque quem se escolheu tem um aqui, mas tem 23 no paraíso. Porque aí a gente explodindo lá, né? Você ia para a vaga de Madrinha, você não morre no meio da vaga? Todo mundo olha para a vaga desse lugar e diz aí quase. Até eu, assim, ó. Não. Só quero misericórdia. Foi pertinho de vaga. Esse rapaz aceitou Jesus. Condócio. Não, mas é porque você tem uma natureza pura, mas Jesus vai curar você. A minha meta de Wagner é isso. Se não acontecer, a gente não vai pastor. Aí o que aconteceu? Esse cara, esse rapaz, o Marcel, quando eu falei esse cara, o Marcel ficou sumiu. Não, é tão rico, falando, esse cara. Eu digo, esse cara sumiu. Então, ele fica muito chateado, o Marcel. Mas a pessoa escutou da fala. Então, ele, dia 24 de dezembro, ele convidou para ser Natal na cadeia. Então, imagina, eu, de fato, do Natal, indo para a ceia de Natal, na casa de Guarda, recém-convertido, ex-bandido do cartão de Medellín, o advogado que solta bandido, é bandido. E se você é advogado e solta bandido, eu sei que você vai votar. Aí, quando eu fui para lá, uma mulher atropelou meu carro.
Ela pulou na frente do meu carro. Eu não atropelei ninguém. Ela brigou com o amante dela, pulou na frente do meu carro. E ela se auto-atropelou. Do alto. E eu parei ali, eu estava ouvindo a música mais que é o Senhor, deixei as portas abertas, peguei ela, levei para o hospital, etc. E olhando o meu carro, meu carro, não sei o que, porque quebra meu carro desse jeito, meu carro usando 7 meses pelo Lopes. E aí eu levei ela para o hospital, chegando lá, o cara do hospital falou assim, eu entrada e tal, ele foi olhou meu carro, falou, que é esse Lopes, você está chegando a uma pedaço, Aí ele falou para a mulher, você não imagina, você quebrou o capô daquele carro, você vai trabalhar 2 dias para pagar aquele capô daquele carro lá, daquele carro que você atropelou, que você pulou na frente do carro, você só precisa lá, você está bêbada, e isso não é. O cara também, né? A mulher ter saído de casa, brigado com o marido, e foi encontrar o amante, no dia de Natal, e pulou na frente do meu carro. Então, o carro vai pular, pulou na frente do meu carro pastoral, crente, carro. Estava falando para esse meu Senhor e ela pula na frente. Né? Eu fui lá, preguei o evangelho para ela, e nasci com Jesus chorando, o cara também, confessado que estava errado, estava no pecado, ela arrependida do que tinha feito, não ter. Quando saiu, fui lá fora esperando, para saber o diagnóstico, se tinha levado alguma coisa, só que eu estava. Mas por que você passava aqui? Não. Ela pulou o muro do hospital. Só porque o cara disse que ia apagar o carro. O arma foi perverso. Aí eu fui para lá, para sair da casa desse irmão. E quando cheguei lá, ele estava na porta da casa dele esperando. Era 11 alguma coisa. Aí quando eu cheguei, ele falou: mas eu não via. Eu falei: irmão, tá cheio, né? Eu tenho um vinho aqui, eu tenho um uísque aqui. E ele deu mais de 40 anos. Meu pai comeu bastante. E me deu um vinho. Esquisito. É que eu nunca bebi na minha vida. Eles têm uma vida da moça, graças a Deus. Não tinha vida de hoje. Senão foi cheio de dose. E ali destruído. Eu fiquei ali com aquele uísque, conversando com ele. E tinha uma planta lá, e ele estava aparecendo o uísque da planta. A planta não tinha nada a ver com isso, mano. A planta veio pra fora. Nem bebia, nunca bebeu. Aí, uns 8 meses depois, eu fui à casa dele. Ele falou, quando eu entrei na casa dele, ele falou: pastor, o senhor imagina que essa planta aqui é uma planta que ela veio da Europa. A planta morreu. A gente tem um cuidado com essa planta, tem um agrônomo que ele vê só cuidar dessa planta. A planta morreu, não tem como. Só pode orar para ela. Eu falei: rapaz, eu acho que a sua planta bebeu demais. Aí ele falou: pastor René, eu quero pedir perdão porque eu te dei isso no Natal. E eu sei que a nossa cultura não é beber, só que eu era um novo cometido. Eu quero pedir perdão. Eu peço ao Senhor que eu fiquei muito envergonhado depois que a ficha caiu. Eu falei: eu quero te pedir perdão. Nos perdoamos. Choramos um no ombro do outro. Ele chorando aqui, olhando para a planta. Desculpa, eu sabia que você não bebia. Hoje ele é um pastor. Cheio do Espírito Santo. A questão é a paciência que precisamos. Discípulo do Wagner. O Wagner fez dele pastor. Mas ele foi pastor já de parte particular. O Wagner não conseguia ser pastor. A gente precisa ter paciência com as pessoas.
Jesus era muito paciente. Jesus primeiro amava as pessoas. Lá em Marcos 10:17, chegou um jovem para Jesus. Ele era uma escola rabínica. Esse rapaz era estudioso, mas o seu pai era muito rico. Seu pai tinha muita fortuna. E seu pai era notável na cidade como um homem rico. Ele era herdeiro de toda a riqueza do pai. E aí ele correu, se ajoelhou aos pés de Jesus e fez uma pergunta: mestre, que farei para ser salvo? Só que o texto diz que quando ele correu, se ajoelhou, Jesus olhou para ele e o amou. Esse é um dos textos mais poderosos de ver a atitude de Jesus diante de pessoas que estão famintas, mas chegam desqualificadas, chegam com suas demandas, com seus medos, com suas neuras. E quando Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou e perguntou o que você quer dizer. Eu quero saber como é que eu faço para ter a salvação. Jesus disse: como os mandamentos. Honrará ao teu pai, a tua mãe, é o primeiro. Honra ao Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento que promessa teu pai e tua mãe. E você vai receber a promessa de uma vida longa, que é uma carta. Não roube, não mate, não adultere. Ele interrompe e diz: faço isso desde a minha meninice. Jesus vai te falar. Então, quando Jesus mostra o amor dele, Jesus mostra os códigos do reino e mostra as instruções do reino. Jesus, como é Senhor, como é Salvador, como ele sabe como lidar com pessoas, Jesus sabia que existia uma coisa nele, que ele era dependente. Ele era dependente da riqueza do Pai, que ele não estava seguindo. Jesus disse: então, vá, vamos continuar. Vá. Venda tudo que você tem, dê aos pobres. Depois volte, me siga, e você terá um tesouro no céu. Ele foi embora, triste e pesaroso, porque possuía muitas riquezas. Agora pergunta aqui: Jesus queria que aquele rapaz ficasse pobre? Era um teste, só para ele saber que ele era dependente. Não era do Senhor, ele era dependente da força do braço dele. Aí você vai para Deuteronômio 8:17, se alguém puder botar esse texto, eu agradeço. Esse texto de Marcos você ficou, porque eu preguei muito esse texto para jovens, quando eu era jovem, semana passada. E está aí. Mas na próxima semana você vai levar com você contigo. Tu também estarás assim, como eu estou. Então, nunca digas no teu coração: a minha força, a minha inteligência me fizeram seguir. Antes dirás: o Senhor da aliança de Abraão, Isaque e Jacó me deu força para que eu fique rico. Então Deus está dizendo assim: o problema é a fala do seu coração. O problema é o que está aí dentro. Porque às vezes a gente não sabe o quanto o coração interrompe. A boca fala porque o coração está cheio. E aqui está uma lição: que Deus não quer o seu dinheiro, que Deus quer que você saiba onde é que está a sua força para você ter dinheiro. E onde é que está o seu entendimento, a sua inteligência para você ter dinheiro. Deus está dizendo: nunca digas que a tua força, a tua inteligência, porque eu posso, seu primeiro pilar, se não for espiritual, as outras coisas não vão funcionar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Jesus disse isso, está lá no livro de Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, os códigos que te protegem. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu só terei as outras coisas se eu cumprir os mandamentos. Mas meu vizinho é rico. Ok, não é meu problema, porque Asaf
já tinha esse mesmo problema de estar falando, Senhor, eu fico com o meu coração indignado, porque eu não sei como é que esses ricos são meus vizinhos e eu não tenho dinheiro para suprir as minhas necessidades. E Deus disse a Asaf, pergunte se um deles traz a glória para a terra. Você atrai a glória para a terra, com louvor, com adoração e com os decretos proféticos. Isso é quem é rico aqui, Asaf? É que busca as riquezas da terra ou que atrai a glória do trono? Se o seu problema é dinheiro, eu te dou, mas te tiro o privilégio de atrair a glória. Ele se jogou no chão e fez a música que trouxe a glória da última vez. O que eu quero dizer para você é que existem coisas na nossa vida que a gente já está preparado, tem coisas que a gente está em processo para recebermos, mas tem coisas que nem começamos ainda. Mas a maioria de nós aqui já está preparado para receber o novo de Deus? Amém. Mas a maioria de nós que está aqui, a maioria já está preparado para receber o novo de Deus. Amém. Essa é a verdade que se expressa aí no eu preciso entender os quadros espirituais. As pessoas estão chegando para Jesus, sim ou não? Sim. Mas elas estão vindo com cargas que a geração de Jesus não tinha. Elas estão vindo com cargas que a geração de Pedro não tem, ou não teve, que a geração de Paulo não teve. Elas estão vindo com cargas que são difíceis de suportar. Uma delas é que a gente não consegue hoje viver sem isso. Eu estava dando uma aula de inteligência artificial essa semana. E quando eu estava falando, todos da sala, tinha mais assim umas 20 pessoas, todos, eu dando uma aula sobre isso. E eles, eu mesmo exemplifiquei que estamos sendo robotizados. Ninguém hoje tem mais raciocínio próprio, tudo é emprestado. Porque nós não estamos mais disponíveis a receber o novo de Deus. Então, a nossa geração é uma geração perversa. E é uma geração distraída. E é uma geração que acumulou níveis de pecados que outras gerações não tiveram. Hoje, uma criança de 5 anos de idade já viu mais imagens do que o rei Arthur, 50 anos de seu trono. Quando uma criança de 5 anos de idade, tem pais que descobriram que a babá eletrônica pode ser a solução para o seu filho quando está planificando o cérebro, que está vindo agora, estudo de Harvard prova que o cérebro do século XXI está apodrecido. E que vamos precisar aprender a fazer detox. E vamos precisar de muitos cientistas para ajudar as pessoas a desintoxicarem. Essas pessoas estão chegando para a igreja. Essas pessoas estão vindo para o reino. Essas pessoas estão vindo para a sua célula. Essas pessoas estão vindo para estar debaixo de você ou estar em comunhão com você. E aí elas chegam diferentes. Vamos lá. Quem aqui respeita as individualidades, digam amém. Amém. Você respeita as individualidades? Então, vamos respeitar as individualidades. Corretíssimo. Porém, daqui a 10 anos, prazo máximo, você vai receber na igreja casais que não são casais, são pares. Mas a sociedade os apelidou de casais. Vai entrar um homem que não é homem, vai entrar uma mulher que não é mulher. Como eu e você vamos suportar isso e vamos administrar isso? Hoje nós vamos ver que os gêneros que estão entrando aí
estão vindo com uma missão de degenerar a humanidade. É estratégia viva do inimigo. Despersonificar as pessoas, tirar as pessoas da sua origem. E algumas pessoas, por favor, aqui, não se ofendam. Porque tem filho assim, ou porque tem parente assim. Por favor, não se ofendam. Mas nós vamos ter muito trabalho no futuro. Porque há 10 anos atrás, eu tenho uma pastora chamada Leonete. Ele entrou no meu gabinete e falou: eu queria que o senhor me ajudasse aqui agora. Foi, né? E ela é muito tensa, né? Assim, é muito nervosa, né? Assim, é preocupada com tudo. Vai cair um raio ali. E pode matar uma pessoa, pode destruir. Então ela é muito ela é preocupada com tudo. Então ela disse: eu chegou uma mulher aí, um homem aí. Eu não sei se é homem, não sei se é mulher. Aí o senhor vai agora conversar. Entrou uma mulher linda, essa gabinete, linda. 10 anos atrás. Tudo bem, pastor, tudo bem, você aí. E qual a sua história? Ele falou: olha, eu sou moro na Itália, eu sou basicamente a primeira pessoa que fez uma cirurgia de gênero. Eu era um homem, eu sou uma mulher. Meu marido vai fora, é italiano. Mas vocês vão dar minha origem. E não aceitou. Eu disse: bem, mas eu também não sei. Mas nós vamos descobrir juntos. Hoje é meu diácono na igreja em Roma. Cheia do Espírito Santo. Mas como eu descobri? E quais foram os métodos? Não tem método. Tem evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Então já tem que. As pessoas vão começar a chegar cheias das suas neuroses, dos seus medos, das suas limitações. Só que vai encontrar um grupo despreparado para cuidar delas. E nós precisamos ter um discurso de aceitação. Quando eu era batista, tinha uma música que eu cantava assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus o meu Salvador, eu venho como estou. Então assim, eu era batista tradicional, e a igreja batista tem essa mentalidade. A pessoa tem que vir como ela está. Tem que falar assim: ó, vou me preparar primeiro, vamos. Não, venha que Jesus é o fármaco, ele é o remédio para tudo. Eu quero dizer que a igreja daqui a 10 anos ela não pode fugir mais disso. Ela vai ter que enfrentar, e ela vai ter que ter maturidade. E você vai ter que aceitar, porque você também veio. Só Deus sabe o que é que você tem. Então você não pode julgar aqueles que estão confessando também as suas culpas. Porque no dia que Jesus disse para a multidão que ele não devia pecar, porque ele na primeira pedra, todo mundo foi embora. Porque a lei da consciência entrou. Nós vamos salvar essas pessoas, porque a igreja externa, ela é um remédio para as nossas sociedades. E nós vamos transformar os ambientes. Eu estava em Manaus, na Joaquim Augusto, chegou um cara para mim e ele falou. Ele entrou com uma mulher, ele era um travesti, e ele disse: ele assistiu um culto de meio-dia, numa sexta-feira, chamado Sexta da Brecha. Quem não fica da brecha não pode salvar a cidade, não pode salvar a família, não pode. Então tinha esse culto de Sexta da Brecha que está lá em Ezequiel. Aí ele chegou, aceitou Jesus, mas era uma mulher. Não sabia que era um homem, mas era uma mulher, mas era um homem. O homem queria uma mulher, então a mulher não ficou doida. Eu tinha o cabelo grande assim, e eu perguntei para ela que era ele, né? E até então não sabia. Ele falou: senhor, é seu nome? Fábio. Não,
seu nome. Aí eles falam o nome de travesti dele lá, eu vou falar aqui para vocês ouvirem. E aí ele falou, olha, eu danço numa gaiola. Na boate e tal. Eu nem sabia que existia essa dança. O cara já morreu numa gaiola. Preso. Dançava. E durante a noite, quem deu o maior lance, ele sai comigo. Enquanto eu estou dançando na gaiola, eles vão jogando ele, os homens, para sair comigo, os homens. Os homens. Homens com bola. Homens. Vou jogando dinheiro na gaiola, aquele dinheiro meu, e aí eu escolho também como eu quero sair, eu saio daquela noite e eles me pagam por noite X. Com esse dinheiro eu pago o aluguel da minha mãe, do meu pai, eu pago não sei o que, eu pago não sei o que, então eu me constituo para pagar a despesa da minha família. Eu vi, tal. Mas seu sonho, Fábio? Meu sonho é ser gente. Porque eu sou meia hora de conversa. O Fábio estava liberto. Em nenhum momento eu o acusei. Eu só falei. A igreja não tem, isso tem anos, isso tem 20 anos, estou aqui na rua. A igreja não tem tato de lidar com essas coisas que a igreja zomba. Eu não estou falando da igreja de Jesus, estou falando da igreja desse negócio que congrega. Em 4 paredes, zomba. A gente não tem hoje um discurso de aceitação. Não é aceitar o pecado, é abraçar. É dizer que ele é maior do que aquele pecado. E quando você ama, a libertação se manifesta. Nós vamos ser os maiores libertadores da história. Quando Deus disse que eu era pecador, Ele disse que você é pecador por causa disso, você é pecador porque você tem uma natureza de pecado. Então, a minha natureza de pecado, ela até foi contra a minha essência de nascido de novo. Então, eu queria que você dissesse para 3 pessoas: não julgue ninguém antes de amar as pessoas. Então, só para mais 3 pessoas. Ninguém, não chama ninguém antes de amar as pessoas. Quantos aqui estão entendendo? Então, a sua célula é o remédio da sua geografia. Quer repetir isso comigo? A sua célula é o remédio. Agora, a minha célula é o remédio da minha geografia. Fala mais alto. Fala com mais autoridade. Fala com mais poder. Só as mulheres. Os homens. Futuros agendários. Todos juntos. No livro de João, capítulo 1, versículo 35. Aqui está o código de uma célula perfeita. Onde o mentor da célula era alguém muito especial.
Na verdade, ele é meu líder hoje. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, vendo passar Jesus, disse: João, eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse: que buscasse? Deixa eu fazer aqui um teatro. Agora sobre essa teatro. Na igreja é assim, eu fico aumenta a música é isso. Verdade? Aumenta a música. Na igreja é assim, Jesus vinha. Coloca Jesus retardado. Jesus assim meio angelical. Aí Jesus andava. Esse não é Jesus. Aí Jesus, olhando para os 2 discípulos, disse: o que vocês querem? Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra bandeira. Em texto assim, ó, Jesus vinha andando, passou por um lugar chamado Betfage. Ele vinha andando, Jesus não dava. Jesus não era retardado. Jesus era um líder. Jesus estava passando, João gritou: ali, ó, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 discípulos correram, foram atrás dele. Quando os discípulos vieram atrás dele, Jesus olhou: o que vocês querem? O que vocês querem? Aí eles responderam: passa de novo. Aí Jesus, olhando, eles estavam seguindo, perguntou: o que vocês querem? Responderam eles: queremos saber onde é que o senhor mora. Jesus falou: vem, vai levar vocês lá em casa. E eles vão para casa dele. A primeira célula do Novo Testamento nasceu na casa de Jesus. Até 4 da tarde, segundo os teólogos, que era 9 da manhã, e ficaram até 4 da tarde na célula da casa de Jesus. Então, o modelo celular está no perfil de Jesus. Deus foi o primeiro líder de célula. Deus foi o primeiro líder de célula. Como assim? E Deus tinha 2 discípulos da célula. Lá no Éden, tinha uma casa chamada Éden. E essa casa moravam 2 líderes, que lembram o nome deles: Adão e Eva. E Deus todo dia, fala comigo, todo dia. Todo dia. Mais alto. Todo dia. Mais alto. Todo dia. Todo dia vinha dar para eles instruções, ensinar os seus oráculos, ensinar para eles princípios, valores e codificá-los com a mente de Deus. Eles sabiam tudo sobre Deus, porque Deus só conversava com eles em alto nível. A conversa de Deus não tem tolice. Então Deus formou ali 2 líderes. No Antigo Testamento, que via todos os dias discipular, mentorear, instruir. Os 2 líderes eram o próprio Deus. Então Deus foi o primeiro líder sobre os líderes, ensinando como se mover na terra dos viventes para que pudessem ter êxito com o decreto: cresçam, frutifiquem, multipliquem e governem. E Deus ensinava isso todo dia para eles, um código de crescimento para gerar outros líderes e para gerar uma multidão de homens e mulheres saudáveis e cheios do código de Deus. Bem, esse era o princípio. Poderíamos hoje
sem uma herança espiritual, sem nenhum pecado nas nossas costas e sem estarmos debaixo de nenhum jugo. E vocês sabem que a história foi quebrada aí. Mas eu vou sair daí e agora eu vou para o Novo Testamento. Porque se eu passar por toda a história, você vai ver que Noé tinha uma célula de família, sim ou não? E era uma célula matriz para gerar uma nova história de homens e mulheres regenerados. Abraão tinha uma célula, sim ou não? Moisés tinha uma célula, sim ou não? Moisés disse: eu não sou uma célula, comecei a realizar todo o Egito em uma só noite, estou me tirando de célula, porque amanhã o Senhor nos tirará do Egito e nos levará para a terra prometida. Mas toda essa célula vai ter que se alimentar do cordeiro, porque essa semana é a semana do cordeiro. Amém? Pode ser demonstrado por isso? O último dia deles no Egito foi uma reunião de célula. Agora entra o Novo Testamento, mostrando a marca. Desde o Éden, Deus sendo líder, depois Abraão sendo líder, Noé sendo líder, depois a gente vai ver que os homens de Deus, profetas e reis, foram líderes e secularizaram Israel. Toda sexta-feira tem uma reunião de célula, até hoje, chamada onde se ensina a mentalidade de ser líder. Até hoje. Quantos Shabbats eu já fui em Israel? Quantos Shabbats eu fui em Manaus, convidado pelas comunidades judaicas? E você chega lá, o ensino é desde os dias do Egito até os dias de hoje. Uma hora de reunião na mesa, compartilhando a palavra, depois come o pão, depois tem uma grande ceia e depois tem outras celebrações. Mas ali eles não nos chamam Israel, Adonai o rei, Adonai Rama, o Shekem, o Baruch, o Vai. Ou seja, ouça Israel, só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de nós, Ele é um e Ele vai governar a nossa vida, a nossa casa. João Batista identifica, é o poder de Deus. Sim, se é o poder de Deus, Ele é a resposta de tudo que temos orado. E esses dois discípulos foram atrás de Jesus. 12 milagres poderosos da Bíblia foram feitos em casa. Os 12 milagres mais poderosos da Bíblia foram feitos, realizados em uma residência. 12 milagres. Entra lá no Google depois, ou no GPT, ou no Meta, ou no site que você pesquisa, e você pergunta quantas casas tiveram milagres no Novo Testamento? 12. Podia ser 13. Não, 13 não. Podia ser 14. 13 não. Podia ser 14. 13 não. Podia ser 16. 13 não. Podia ser 11. Mas ela tem 12 também. Então, pode ser. 12 é um código. 12 não é um número. É um código espiritual. E aí, o último milagre que Jesus fez, que foi relevante, assim que todo mundo morreu, foi ressuscitar a filha de Lázaro, de Jairo, desculpe, que ela tinha 12 filhos. Antes disso, Jesus estava curando uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha 12 anos. E antes disso, aqui, no mesmo texto, Jesus estava fazendo a multiplicação dos pães e peixes que sobraram para os cestos. Dá um aplauso ao seu filho, explica isso. Isso é 12 não é um número, 12 é um decreto. Então, Jesus vai para a casa dele, com esses dois discípulos, e aí começa uma célula. Só que na casa de Jesus, quem que lembra de um milagre de abrir o teto, arrancar o teto e descer um homem? 4 amigos desceram um homem numa maca. Foi na casa de Jesus. Imagina você na sua casa, numa cela, você vê alguém arrancando o telhado e assim, não me diga não. Seu Satanás! E demoniados! Capetas do inferno! Sai do
Jesus olhando, Jesus poderia dizer, não precisa fazer isso. Eu mesmo sou o teatro. Não, Jesus ficou olhando para a cabeça de Maria. Eu mesmo. Esses meninos de Jesus não construíram na minha casa. Aí Jesus começou a fazer sinais, coisas maravilhosas, milagres. No telhado você não comida. Imagina lá o telhado da tua casa. Falei, doido para terminar aquele negócio, já alguém arrebentando o telhado. Você vai usar aquele revólver lá no Amazonas. Estilingue de índio. Aí, está quebrando o telhado. Vai descendo o cara ali. Quantos homens estavam descendo aquele paralítico? Ele era 4. Sabe quem deu o nome a eles? Pegar, consolidar, discipular e guerra. Jesus começa a honrar os caras que estavam quebrando o telhado. Quem são esses que quebram o telhado? Nunca vi tanta fé. E começou a honrar a fé deles. Porque eles queriam ir pela porta da frente, não tinha entrada. Pela porta de trás, não tinha entrada. Passei até aquela Bolsonaro. E do outro lado, não tinha entrada. Aí então o quê? Aí ele falou, vamos para o telhado. Assim cumprir a profecia. Quando o Messias vier, no capítulo 2, os telhados da casa serão abertos e a glória do Senhor entrará em todas as famílias. Naquele Jesus os cegos viam, os ouvidos dos surdos se abriam, os mudos falavam, os paralíticos levantavam. Era um mover tremendo. Então a sua célula vai ter sinais, prodígios, maravilhas e milagres. A sua célula não será uma reunião para comer pipoca. Vai ter pipoca, vai ter pizza, vai ter churrasco. Mas não vai faltar a glória de Deus. Jesus. Então na célula de Jesus havia coisas extraordinárias que a gente nem imagina. Coisas que a nossa mente comum não assimila. Tudo na célula de Jesus. A casa de Jesus se tornou um point de milagre. Ninguém conseguia segurar. Os rabinos tinham inveja, porque na casa de Jesus tinha mais gente que na sinagoga. Porque na sinagoga só tinha letra. Na casa de Jesus tinha vida. Se a sua casa tiver vida, até o telhado da sua casa levará o nome do Senhor dos Céus. Tudo na sua casa vai fazer sentido. Aí esses sinais, prodígios, maravilhas e milagres estão acontecendo na casa de Jesus. Aí Jesus codifica o que é uma célula. Aí esses dois rapazes foram para a célula. Quem está preparado aqui para ouvir algo que vai colocar fogo na tua vida? Eu vou acender a tocha de avivamento que estava apagando aí dentro. Ela vai crescer absurdamente. Porque Deus não apaga um pavio que fumega e nem despreza a cana quebrada. Tornará em pavio de flauta para o nome do Senhor. E o pavio vai pegar fogo para aquilo que todo o ambiente. Você vai ser cheio do fogo do poder do Espírito Santo. Será lindo que não vai fazer. E alguém que crê, que recebe, reaja no meio do você. Estava vendo a célula com 2 pessoas. Comece com 2 até virar uma multidão.
pessoas, como ele ensinou o método de evangelizar 2 a 2. 2 a 2 tem um poder sobrenatural. Quem entendeu isso? As testemunhas de Jeová. Chegou na sua casa só de 2 em 2, ou de 4 em 4, ou de 6 em 6. Dependendo da casa. Se for casa de crente que conhece a Bíblia, eles trazem reforço. Mas te arrancaram da igreja, porque são testemunhos de Jeová. Teve um rapaz que estava dormindo, as testemunhas de Jeová acordaram ele, que o nome da lei. Aí ele falou assim, desculpa aí que a gente falando isso, não tem nada a ver com tudo, mas eu também tenho uma minha mente que quando eu como carboidrato eu fico assim. Então eu fico meio na piada, coisa horrível. Aí ele disse que ele tocou a campainha, aí o cara falou, quem é? Senhor Jeová. O que vocês querem? Quero conversar com você. Vocês estão em quanto? Em 2. Fiquem conversando com vocês mesmos. Eu já sabia que ia tomar um tempo. Tem gente que não quer ser. Só que vai dar, se você for Jeová, enche o sambão da mão. Não subestime. Porque os reinos crescem, porque estamos em guerra de trono. Não subestime. Porque aquilo que você não está fazendo, eles estão realizando. Então, se você não quer que eles tomem quem deve ser tomado, vá na frente e evangelize a massa que está esperando você. Nós vamos trazer milagres para você. Agora, na célula da casa de Jesus, quem está preparado, diga amém. Vamos lá, eu vou falar. Eu vou falar. E você vai gostar. Vai ser lindo o que vai acontecer aqui. Não vai ficar com a cara fechada, não. Jesus vai fazer a obra. Vai ser lindo. Tá bom? Olha só, na célula da casa de Jesus, tinham 2 homens. Que eram discípulos de João. E que entenderam que na casa de Jesus ia ter libertação, cura, restauração, restituição. Eles entenderam que Jesus tinha casa como João Batista não tinha. João queria escravizá-lo no deserto. E Jesus apresentou a casa dele. Tem gente que gosta de ficar no deserto. Quer dizer para você que Jesus vai te ter no deserto. Tem gente que está aí no deserto e nunca acaba. O Senhor vai te tirar desse deserto. Vai ser lindo o que ele vai fazer. Porque Jesus podia dizer assim, a minha casa é o deserto. Então, Jesus falou, venha que eu vou levar vocês para a minha casa. E levou para a casa dele. A casa de Jesus já era um étnico. No final falando. E quando eles entraram, Jesus começou a falar. Quem estava falando com o cordeiro? Diga cordeiro. Fala de novo. O cordeiro estava falando. O oráculo era vivo. Eles ficaram impressionados. Depois de muitas horas, Jesus falando, um deles disse, eu vou chamar alguém para vir para a cena. E saiu. E foi na casa do seu irmão, Simão. E trouxe. Quando você é liberto, a palavra entra. Que primeiro vai usufruir disso é a família. Na célula de Jesus, o primeiro que o Senhor vai buscar a gente foi na própria família. Deus vai me usar, como Gabriel disse hoje, a minha família está aqui. Você e a sua casa servirão ao Senhor Deus todo. Creia no Senhor Jesus será salvo, você e toda a sua família. Alguém que recebe? Quando eu recebi Jesus, eu tinha 11 irmãos. 11 irmãos. Tinha uma família de 12 filhos. Minha mãe teve 12 filhos. Somos filhos do mesmo papai, da mesma mamãe. Meu pai não conheceu outra mulher, minha mãe não conheceu nem outra mulher. Meu pai foi para a eternidade, conhecendo só uma mulher, a mulher da aliança. Mas meu pai não era crente, ele era espírita, minha mãe era católica. Então a gente era miscigenado na questão da religião, mas meu pai nunca impediu a gente de buscar a Deus. Embora quando a gente aceitou Jesus, ele fez uma resistência. E eu fui o primeiro a aceitar Jesus numa conferência. E eu ganhei toda a minha casa para Jesus. O último que eu ganhei para Jesus foi meu pai. Meu pai era muito difícil, porque meu pai era meio intelectual, né? Eu digo meio porque a formação dele
não era acadêmica. Ele era autodidata, então ele lia muitos filósofos, ele lia muito. Ele sabia Eclesiastes de cor, só para debater, sabe? Então, assim, era um negócio difícil conversar com ele. E meu pai resistiu a minha ida para seminário, meu pai resistiu a minha ida para a formação pastoral, porque ele tinha aqueles estereótipos de que pastor era ladrão, que pastor enganava o povo, que pastor, ele tinha essa informação equivocada dentro dele. Porque os amigos zombavam, né, de quem era pastor, então meu filho vai ser pastor é uma vergonha. E aí eu estava ensinando a minha mãe, quando Jesus passando pela parede, disse, paz seja convosco. Como ele era espírita, ele estava na janela e eu não vi. E eu não ficava em casa, quando meu pai estava, eu ficava na casa de um irmão chamado Carlos, porque meu pai resistia à minha presença. Ele dizia, por favor, quando você vier de férias, procure a casa dos seus irmãos, não venham aqui para casa. Por um tempo, né? E aí isso era muito ruim para mim, porque eu amava a minha casa, amava a minha família, amava meu pai. Meu pai era um cara fantástico. Meu pai contava história para ele assim de 2, 3 horas. Ele inventava história, me criava história. Ele estava vendo eu sair, né? Então assim, as coisas vinham e tal, e envolvia a gente. Ele dizia assim, sabe, aí aconteceu algo terrível. Mas o que? Amanhã eu falo, aprendi com ele, esse rapaz. Né? Então no domingo ele fica assim, na expectativa, contando algo. Eu digo, quem quer saber? Ele já domingo próximo eu conto. Não, conta agora. Não, conta agora. Domingo próximo. Pai, não, Jesus, encerra. Domingo é minha nota, tudo curioso, para saber o que vai acontecer. E às vezes eu nem lembro quando foi que eu terminei. E Maria, como é mais atendida para muito, terminou, então pelo amor de Deus, termina a história. Eu quero saber. Então, quando eu estou falando, ensinando a Bíblia, meu pai fala assim, quando é que está isso na Bíblia? Você sabe o que é aquele choque, vocês têm todos? Eu falei, não, está aqui em Lucas, meu pai. Eu estava ouvindo sua explicação. Isso é verdade. Eu sempre sonhei meu pai assim, eu pregando numa conferência. Então, meu pai ali prestando atenção, mas ele assim meio francês, né? Eu pensando assim, né? Aí eu fazia a palavra, meus amigos, sabe? Aí na hora do apelo, ele veio assim, vai aceitar Jesus, vai ser lindo tudo que vai fazer. Aí eu tinha assim, na minha mente, eu tinha elocubrado, eu tinha floreado, eu tinha alucinado como seria e tal. E estava tudo já pronto na minha mente, como seria o dia. Eu tinha certeza que meu pai ia se converter. Aí eu estou lá pregando para minha mãe. Aí meu pai fala, esse texto aí, lê de novo para mim. Aí eu li, explique para mim. Eu nervoso, comecei a explicar para ele. Ele falou, rapaz, eu nunca tinha visto esse texto não. Ainda pode fazer uma pergunta? Pode, meu pai, pode, claro que pode. Como é que vai ser com Jesus? Eu falei, não. Não é assim não, não é assim não. Faça assim não. Não. Faça contigo. Vá para a igreja mais. Vai para a igreja mais perto da sua casa. Mas como eu falei, é simples, está escrito lá em Romanos, que tua boca confessar Jesus como Senhor, crê no teu coração, que Ele ressuscitou dentro do mal, tu serás salvo. E fala, eu quero ser salvo. Aí eu liguei para meu pai, a glória de Deus desceu na minha casa. Na sequência, toda a família veio para Jesus. Aí meu pai ia para o meio dos amigos e falava, meu filho, mas numa alegria, aquele estereótipo tinha saído dele, porque ele sabia, ele conhecia o meu código. Ele conhecia os valores que ele mesmo tinha plantado na nossa casa. Meu pai, antes de morrer um dia, ele estava meio debilitado e falou para minha mãe, se qualquer mulher do planeta disser que teve um caso comigo, ou um filho comigo, não conheci outra mulher a não ser você. Encheu a bola da minha mãe. Mas que ela vira anja. E se alguém bater aqui na porta, cobrando alguma coisa, não bate. Porque eu não devo a ninguém, eu sou para nada. Você vai ouvir as compromissos. Dia seguinte ele morreu. Antes de morrer, ele falou, diga a René, pega na mão do meu irmão, diga a René, eu vou encontrar com ele na eternidade.
veio Simão aí na casa de Jesus. Agora pra gente, era 4 da tarde. Mas que Jesus não tem o que fazer. Jesus estava desde 9 da manhã com os caras. Já é 4 da tarde. Hora 10ª. Provavelmente Jesus falou com ele ali umas 3, 4 horas que Jesus nunca falou pouco. Eu conheço porque quando ele me usa, não para. Às vezes ele está 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, não para. Em Goiânia eu comecei 8 da manhã, terminei 8 da noite. 12 horas. Senhor, banheiro. É meu recorde. 12. E hoje eu estou com vontade de quebrar o recorde. Então, não, vocês concordam aí pela boca de 2 ou 3 testemunhos, toda a palavra acontece. Deus me livre, não, pelo amor de Deus. Concorda não. Porque você não fica aqui sozinho. Olha o problema para mim. Então vamos lá. André convence Pedro para vir para a célula. E Pedro vem. Quando Pedro chega na célula, antes de entrar, Jesus disse: Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, é de nós. A palavra Simão é tropeiro. Já viu aquela criança que vai começar a andar com essa tropeça e rola? Ela está trôpega, ela não tem força nas pernas, ela não tem sustentação, ela não tem firmeza. Esses são os trôpegos. Jesus disse: você é Simão, você é trôpego. Você é uma cana quebrada. O vento sopra, você vai para o lado. O vento sopra, você vai para o outro lado. Você é um inconstante. Você é um movimento. Ah, está tendo ali a igreja tal. Está tendo a célula tal. Você nunca se firma. Hoje, vou chamar de Pedro. Você é uma rocha. A partir de hoje, você vai deixar de ser tronco. Você vai deixar de ser uma cana levada para um lado, levada para o lado, pelos três que sopram de doutrinas. Você vai deixar de ser constante. Você vai deixar de aventurar. Você vai ser um homem firme. Então vamos lá. Quando esse homem foi atrás de Jesus, o nome dele era André, ficou lá. Quem lembra o nome do que ficou? Quem lembra o nome do que ficou? É uma passagem mais alta. Todas as vezes que na Bíblia não tiver um nome e a coisa for boa, coloca o seu. Se for ruim, coloca o de alguém. Mas se for coisa boa, coloca o seu nome. Porque aquele nome ficou lá. E só fica 3, 4, 5, 6, 7, 10 horas aos pés de Jesus alguém que é adorador. Ali era um adorador. Ali um adorador aos pés de Jesus. Jesus continuou falando. Ninguém imagina o que Jesus falou com este homem enquanto André foi buscar Simão, convencer Simão e trazer Simão. Segundo alguns teólogos, ele levou pelo menos 3 horas entre ir, convencer e voltar. Então já era mais ou menos 9 da noite quando Simão chega. Esse cara está ali desde 9 da manhã. Então ele ficou 12 horas na presença de Jesus. 12 horas ouvindo os segredos do reino. 12 horas Jesus liberando vida, liberando palavra. Devia ser uma coisa fenomenal. Jesus era muito assim, hilário. Ele era um homem assim, divertido de andar com ele. Ele não era pesado, ele era a glória de Deus. Quando a glória de Deus chega, os pesos saem, porque o jugo é suave. E o fardo é leve. É gostoso andar com ele. Se você está andando com Jesus, a coisa está difícil, corre para ele, entrega tudo para ele, que a coisa vai ajudar. Você pega, você tem segredo, você tem segredo. Quem é este homem? É um adorador. Os adoradores são incansáveis. Já viram Antônio esse livro? Então esse livro começa. Todo mundo vai embora e fica. Carlos Roberto. Carlos Roberto fumou uma coisa que não se fumou até hoje. Ele ficou camisa.
A droga que fez mal, né? Deixa eu não estou falando não, você não para. Ele é pilhado. E você quer uma agenda que o Thales não tem. E olha que Thales um dia desse estava aparentemente acabado, né? Mas onde está o dedo de Deus apontado, já era, meu irmão. Você pode até frear uma pessoa, mas você não freia uma unção. A unção vai que ressuscita de volta. O projeto pelo qual Deus tem na tua vida. Aí é que não também o adorador. Aquele outro que foi correndo atrás de Jesus. Qual é a função de alguém que sai de casa em casa falando de Jesus? É um evangelista. Quando Jesus gerou um adorador, não sabe. A sua célula vai gerar adoradores. Vai ser um amém. Nem você vai ser adorador. A sua célula vai gerar adoradores. Vou falar de novo, até para lembrar aqui no seu coração. A sua célula vai sair adoradores da sua célula. Quem gosta de uma brita? Quem gosta de uma brita? Ele veio da minha célula. Na minha casa, na sala da minha casa, chamava Brito, era tímido no nível, ele se escondia, era um caramujo. Hoje o Brito é desejado das nações, é um cantor morto de Jerusalém, mas nasceu na minha célula. Na sua célula vão nascer pessoas notáveis, o adorador, aquele que crê, em nome de Jesus. Agora, na célula esse evangelista apareceu, então a sua célula vai gerar evangelista. Vai ter gente na sua célula que você vai ter trabalho com ela. Tem um cara chamado o Alassi. Ele era 12 do Jean Muniz. Todo mês a gente tinha que ir lá para poder multiplicar a célula dele. Porque a gente multiplicava, deixava 5, 6 pessoas. No mês seguinte tinha 70 ou 80 pessoas. Aí a gente mandava para outras células para poder não virar congregação. E até hoje, esse rapaz assim, ele é uma indústria de gente. Todo mundo que ele pluga vem para Jesus. Ele tem um poder de convencimento. Ele chega assim como que não quer nada. Ele para a pessoa e ele arranca o velho homem da pessoa. Ele planta o evangelho do reino de Deus. Isso é evangelista. Deus vai dar a esses dentro da tua célula. Pessoas que vão nascer com poder. Então, na célula tem adorador, na célula tem evangelista. Quem diria que a célula gerou um apóstolo? Chega Pedro, entrou como Simão. Jesus olhou para ele e falou: aqui está o apóstolo que vai trazer as multidões. Às vezes chega uma pessoa da nossa igreja, ou da nossa célula, que é um trôpego, que é alguém que não dá nem valor. Mas o Senhor olha isso aqui, tem o dever apóstolo. A célula de Jesus nasceu. Adorador, evangelista, apóstolo. Não vai ser diferente da sua célula. Na minha célula, nasceu um apóstolo. Wagner Pacheco. Na célula da minha casa. Eu tinha 24 anos, ele tinha 16. E eu comecei a formatar Jesus nele. Todos naquela célula servem a Jesus. E todos que eu fiz as células em Feira de Santana, hoje são pastores do reino. Alguns são apóstolos. A célula tem o poder de construir pessoas para Deus. Você não tem ideia, o cara chega lá todo arrebentado com suas demandas, com seus medos, com suas neuroses. Você olha para a pessoa e entrega pelo Senhor o destino profético. As pessoas mudam. Você que não nasceu numa célula, você não sabe o privilégio que é nascer numa célula. E você que nasceu numa célula, sabe o privilégio que é nascer numa célula. Como é que esse rapaz, o Gabriel, chegou na célula há 18 anos atrás? Chegou na célula e foi visitar um primo que teve um problema neurológico por causa de um acidente. Ele foi visitar porque ele convidou para a célula. E dali nasce um pastor que agora está tangendo
um avivamento aqui também. Nós somos dividão, você é o próximo da fila. O apóstolo que o Senhor entregou a chave, né? Você é Pedro. Você não é mais Simão. Eu vou te entregar hoje as chaves do reino. E as portas do inferno não vão permanecer contra a igreja do Senhor. Você, Pedro, nasceu em uma célula de todos a declarar. Tem mais uma coisa. Me pergunte qual? Aí mais forte. Eu só falo se um homem de 30 anos levantar e falar: uau! Você ganhou. Você tem 30 anos? É? Esse bigodinho tudo. Ele não tem bigode, tem uma identidade. Vamos falar Anderson no do bigode. Só se uma pessoa de 12 anos aqui levantar e falar: uau! Aí você gritou. Você tem 12? É? Seu cabelo é igual ao do Davi. Davi é meu filho. Davi não viu. Não deu tempo. Só se uma mulher de 20, 21 anos falar: uau! É a tua idade. 21? Isso aí eu vim nascer. Teu pai está velho. Só se você perguntar: uau! 1, 2, 3. Qual é? O segredo da Senhora Jesus. Eu quero saber. Eu sei. Mas eu sei que você não sabe. Mas eu sei. Pergunta assim: qual é o segredo? Todo cliente gosta. Cliente não conta a fofoca. Conta, pega a oração. Vamos orar para não apanhar no técnico. Então, cliente não conta. Cliente é relatório oracional. Mas tem que gosta de novidade. Gosta ou não gosta? Gosta. Eu gosto de novidade. Eu gosto dos segredos do reino. Eu gosto desse mistério do reino. Estou escrevendo agora 12. O código de liderança de Jesus. Até eu estou impressionado com o que está saindo. Porque nem eu sabia que eu sabia. Mas eu sabia que ele sabia. E porque eu sabia que ele sabia. E porque ele sabia. De verdade eu sou para que eu fique sabendo o que ele quer. Para que eu ensine para a igreja, que a igreja não sabia, lá no casamento também. Então vai ser maravilhoso. Porque Deus vai trazer e todo mundo vai ser abençoado. A gente falou no segundo capítulo que acabei ontem aqui. E hoje comecei a escrever o terceiro capítulo aqui em São João Batista. Esse terceiro capítulo foi começado aqui em São João Batista e esse segundo capítulo. Está terminando assim, fantástico. Mas ele vai ter outros capítulos. Ok? Então, o terceiro capítulo está começando aqui. Mas tem um segredo na cena de Jesus. Está no texto. Mas você não ouviu ainda. De novo, qual? Só as mulheres. Só os homens. Juntos. Aleluia!